reforçando que nós somos a criança que existe dentro de nós. E quem é essa criança que está dentro de você? Quem é essa criança que está dentro de mim? Quais são os sentimentos? O Ivan falou a respeito da decepção. Eu quero acrescentar outro que é muito comum. É o abandono. É o sentimento de abandono. Então, quando o pai ou a mãe se separa, normalmente tem um primeiro impacto de meu pai não chega todos os dias em casa? A minha mãe não chega mais todos os dias em casa? Cadê meu pai e minha mãe? Né? Tá faltando alguma coisa. Então, ele me abandonou, ela me abandonou. Independente de que teve briga, foi de repente, foi conversado, de repente os pais sentaram e conversaram com essa criança, ainda assim, ainda conversando com a criança não tem maturidade para processar essa informação. Sabe quando a gente conversa com uma criança de 4, 5, 6 anos e fala assim, nossa, essa criança é muito madura, ela entende tanto, né? Saem umas palavras assim. Ok, mas isso não significa que ela consiga processar essa separação. Não significa que ela vai conseguir processar que o pai está para um lado e a mãe está para o outro e está tudo bem, continua sendo pai e continua sendo mãe. Normalmente, ela não processa nem na fase adulta. Uhum. A quantidade de casos que a gente trata de pais que se divorciam, onde os filhos são jovens e adolescentes, o impacto que isso tem na vida do jovem e do adolescente também é muito grande. Então, nós somos a criança que existe dentro de nós. Quem é a criança que está dentro de nós? É uma criança que se sentiu abandonada? Ou é uma criança que nasceu, cresceu num lar positivo, organizado, amoroso? Ou é uma criança que viu o pai se casando de novo e dando para novos filhos coisas que não deu para ele? Ou que ele acha que não deu, porque às vezes deu, tá, gente? Às vezes deu. Mas que óculos que essa criança tem? Qual a percepção que essa criança tem? E em algum momento da nossa vida, nós vamos repetir esse padrão. Nós vamos colocar para fora, nós vamos aflorar através de atitudes, circunstâncias, etc., essa criança que está aqui. Ainda que eu diga assim, o meu pai abandonou a minha mãe. Eu nunca vou, eu como homem, nunca vou abandonar uma mulher. Ainda que a gente diga isso. A minha mãe traiu meu pai. Eu, como mulher, eu nunca vou trair. Tudo isso que eu digo é racional. Tudo isso que eu digo não é um valor de fato, não é uma informação de fato que está guiando a minha vida. O que está guiando a minha vida está um pouco mais profundo. Está lá na criança. E o que é essa informação que está mais profundo, que está lá na criança? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não lembra. Às vezes a gente acha que a informação que está lá é muito ruim, que eu decido que eu não vou fazer. Só que eu decido como? Eu decido com palavras? Ou eu decido de fato alterando esse valor? De fato alterando essa informação? De fato ressignificando? É isso que é o desafiador. Não adianta eu falar, não vou fazer igual meu pai, não vou fazer igual minha mãe. Isto é certo, isto é errado. Não adianta falar. É ressignificar, é sentimento. É muito mais profundo. Até porque a maioria das vezes você pode não fazer igual,
igual no sentido gemilar, né? Igualzinho seu pai ou sua mãe fez. Gêmeos idênticos, mas você provoca a mesma coisa porque você tem a mesma atitude no sentido de profundidade e da realidade que ela significa. Por exemplo, eu não vou trair o meu marido como a minha mãe traiu o meu pai. Mas aí você não trai, mas se separa do seu marido. E, no fundo, a maior dor que você sentiu foi a separação dos seus pais e a dor causada por essa separação. E aí eu não traio com outro homem, mas eu traio a confiança, eu traio a promessa que fez no altar, eu traio de uma outra forma, mas que ela não está no meu radar naquele momento, porque o meu único foco é exatamente o que minha mãe fez. Aquilo ali eu não vou fazer. E a gente não olha para o dano, a gente não olha para o resultado, que tudo aquilo que causou. E aí a gente vai lá e causa a mesma coisa agora na família que eu tenho. Teve um caso, uma vez que eu tratei, que o rapaz sofria pelo abandono do pai. Ele foi abandonado pelo pai muito novo, foi criado no orfanato, e aí constituiu família e disse que jamais abandonaria o filho dele. E aí ele estava diante de uma situação que ele estava prestes a ser preso. E, na verdade, ele foi preso. E aí, esse é o ponto. Olha a constatação. Preso, ele também abandonou o filho. Ele não abandonou, talvez, de uma ação deliberada, de eu vou fugir, vou abandonar, mas ele entrou numa situação, ele criou uma situação que ele é responsável, da qual ele foi privado de estar com o filho. E esse filho agora vai sofrer a mesma coisa que ele sofreu. Vai ser criado sozinho ou por outro pai que não seja ele. Ou seja, esse filho também vai sofrer a questão do abandono, mesmo ele tendo agido de forma diferente. Mas por que ele vai agir assim? Porque ele não curou a ferida. Ele não olhou para a ferida. Muitas das vezes, a gente ouve aqui, a pessoa fala assim, ó, não, mas comigo e com meu pai está tudo bem. Eu já perdoei, a gente agora tem um relacionamento tranquilo, eu visito, a gente conversa numa boa, está tudo resolvido. Vou te contar um segredo. Não tem nada resolvido. Na verdade, você está só agindo de uma forma lógica. Você está usando, né, a sua inteligência, a racionalidade que você tem para viver num ambiente saudável hoje. Mas o interno, o interior, ele continua ferido. Porque se eu não tratei a ferida, ela vai continuar doendo. Basta que esse seu pai de hoje tome alguma atitude que te lembre o que você viveu na sua infância e atinja a sua dor, que você vai gritar mais uma vez. E vai se afastar dele. Porque não tem nada resolvido. E a prova de que não está resolvido é você olhar para a sua vida e ver quais são os seus comportamentos. E a gente vai entender que nada foi solucionado. A forma de solucionar não é essa. Não é fingir que está tudo bem. Não é empurrar a poeira para debaixo do tapete. Não é dizer eu amadureci, agora eu sou cristão, agora eu sou outra pessoa, então eu perdoei e está tudo resolvido porque eu sou uma nova pessoa. Não, você não é uma nova pessoa. Você é a mesma pessoa, com as mesmas dores, só que agora com novas informações e com novas ferramentas para tentar viver nesse mundo que a gente vive. Não tem nada a resolver. A gente só resolve olhando, enfrentando a dor, enfrentando o problema. Aí a gente consegue resolver, enfrentando e ressignificando, como a Alessandra falou aqui um pouquinho antes. Se eu não olhar para lá, para isso, se eu não limpar a ferida, ela vai cicatrizar, mas ela vai continuar inflamada. Em algum momento, aquela dor vai aparecer de novo. Então eu preciso limpar
a ferida para depois cicatrizar. É necessário. Dores emocionais não são brincadeiras. Tem muita gente aí doente, verdadeiramente doente. E sorrindo, achando que está tudo bem. Beijos! Tchau, Tchau! tchau.